Olá, você já sentiu culpa por algo que você fez? Você sabe que Deus perdoa, mas ainda assim carrega lá no fundo do teu coração a vergonha, o peso e a sensação de não ser digno? Esse vídeo foi feito especialmente para você. Hoje eu quero te mostrar que a culpa ela pode ser transformada em identidade quando ela não é tratada. E como Deus é um Deus de graça, é um Deus de verdade, esse mesmo Deus foi o Deus que restaurou o Pedro, mesmo após Pedro ter negado ou ter cometido a sua pior falha. Fica comigo aqui até o final, porque você vai entender a diferença entre culpa saudável e culpa tóxica e como Deus restaurou Pedro lá no capítulo de João 21. João capítulo 21, você vai ver ali a restauração de Pedro e Deus, Jesus, reposicionando Pedro ao seu propósito. Na psicologia, nós aprendemos que errar faz parte do desenvolvimento humano. Se errar faz parte do desenvolvimento humano, logo, quem erra tem a probabilidade ou a tendência de se sentir culpado. E na psicologia, existe a culpa tóxica e a culpa saudável. A culpa tóxica é aquela que te leva à autodepreciação, aquela que te leva à vergonha, aquela que te conduz a ter uma identidade distorcida. A culpa saudável é aquela que te leva ao crescimento, ao desenvolvimento e até mesmo ao arrependimento. Você vai ver isso com Pedro. Como eu falei, Pedro teve uma culpa, a princípio, foi tóxica, mas quando ele chora amargamente, mostrando ali o arrependimento, logo se tornou uma culpa saudável e Jesus vai aparecer para ele, reposicionando ele ao seu chamado e ao seu propósito. A diferença entre a culpa tóxica e a culpa saudável é que uma te movimenta ao propósito, a outra te paralisa e te adoece. E tem muitos cristãos vivendo uma culpa tóxica, melhor, muitos seres humanos, muitas pessoas vivendo com uma culpa tóxica, aquela que te autodeprecia, aquela que te envergonha, aquela que distorce a sua identidade. Por isso que o tema hoje é quando a culpa se transforma em identidade. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus 3 vezes. E após essa negação, diz a Bíblia que o galo cantou. Eu não vou entrar aqui em questões teológicas, mas o toque do galo é a troca de guardas. E aí a Bíblia fala que nasceu uma dor muito grande em Pedro, ao ponto de Pedro ter chorado amargamente. Pedro poderia preencher o teu coração dizendo: eu sou aquele que falha, eu sou o que falhou, eu sou o que negou, eu sou o traidor. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus permitiu Pedro transformar aquela culpa na identidade dele. Mas Jesus, ele foi atrás de Pedro, não permitiu Pedro ser nomeado ou ter a identidade daquele que negou, daquele que pecou, daquele que traiu o seu mestre. Isso não foi qualquer coisa. Talvez possa ter sido o pior dia de Pedro. O dia que ele falhou com o seu mestre, o dia que ele falhou com o seu professor, um dia que ele falhou com aquele que estava lhe educando. Só que você não é o erro que você cometeu. Você não pode permitir ser aquilo que você fez, aquilo que você falhou, aquilo que você cometeu. Tem muitas pessoas que carregam uma identidade. Eu sou o adúltero, eu sou aquele que escandalizou, eu sou aquele que machucou todo mundo, eu sou aquele que errou com todo mundo, eu sou aquele que caiu, eu sou aquele que deixou uma mancha negativa muito grande. Ei, você não é o seu erro. Você é aquilo que Deus determinou para a sua vida. Jesus não permitiu que a culpa se tornasse a identidade de Pedro, e eu vou te mostrar isso lá no capítulo 21 de João. Agora Jesus aparece para Pedro e faz perguntas a Pedro. E a pergunta que Jesus fez foi 3 vezes: Pedro, tu me amas? A mesma quantidade da negação de Pedro foi a quantidade da pergunta de Yeshua: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Perceba que Jesus não falou: Pedro, tu me amas? Me amas nada. Tu falhou comigo. Você me negou, você cometeu erro. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus fez: Pedro, tu me amas? Então volta para o teu propósito. Pedro, tu me amas? Então dá continuidade ao teu chamado. Pedro, tu me amas? Então vai fazer aquilo que você foi determinado para fazer. Isso é graça.
Isso é reposicionamento. A falha de Pedro não anulou o chamado dele. Ele apenas revelou que a sua falha fez com que a graça suprisse essa necessidade. E a tua falha só revela a graça da necessidade que você tem de Deus. Melhor, a sua falha revela que você precisa dessa graça, que você é necessitado desta graça. Então fica com isso aqui. Não permita que a culpa se transforme em identidade, mas permita que a sua identidade seja uma culpa saudável ao ponto de você retornar para o teu chamado, retornar para o teu propósito, retornar para a sua verdadeira identidade, que é apacentar, que é servir, que é cumprir um chamado de Deus. Se a culpa está moldando a sua identidade, eu quero terminar esse vídeo dizendo: chegou a hora de você devolver essa identidade à cruz. Você não é o que você fez, você não é o erro que você cometeu, você é o que Cristo já conquistou. Assim como Pedro se reposicionou e voltou para o seu propósito e olhou para ele mesmo e disse: eu não posso ter uma culpa tóxica, eu devo continuar com o chamado e com o propósito que o Mestre me vocacionou. Hoje é a hora de você não pode mais carregar essa identidade de culpa, ou você vai deixar a graça te reposicionar. Tu prefere a culpa tóxica, que vai distorcer a sua identidade, ou você prefere que a graça de Deus te reposiciona e te leve para a sua verdadeira identidade, para você cumprir um propósito? Hoje eu libero para você uma palavra: escolha estar no centro da vontade de Deus, cumprindo um propósito com a verdadeira identidade, sem culpa tóxica, mas uma pessoa arrependida, sarada, reposicionada para viver o chamado e o propósito de Deus. Receba esta palavra no nome de Jesus.